dia, muito boa tarde, muito boa noite, certo? Ó, hoje é 20... Eita, amor, eu errei. Posso começar de novo, né? Olá, meus amores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Ó, hoje é 9 de julho, né, isso, de 2020, e vamos seguindo com as nossas aulinhas, tá? E a hoje vai ser um pouquinho mais clara, assim, bem mais rápida, porque, né, não tem tanto tempo, né, pra gente gravar. Mas vejam só, hoje tia vai dar 2 aulas seguidas, tá? Será aula de geografia e aula de matemática. Hoje teremos que ter os 2 horários de aula, tá? Porque precisamos dar continuidade nos assuntos de geografia e precisamos também, não podemos, aliás, parar nos assuntos de matemática, certo? Então, nós vamos aqui, ó, partir para o livrinho de geografia, logo de início. Peguem aí o livro de geografia e abram, por favor, na página 26, paramos nessa página, né? Lembrando que as páginas anteriores eu passei, porque era um assunto que nós já tínhamos estudado, que foi a atmosfera, né? Eu já tinha passado para vocês a atmosfera em ciências e pedi para vocês fazerem a atividade, né, de geografia do assunto de atmosfera através do assunto das ciências. Então, nós vamos partir para a página 26 no livro de geografia. Peguem aí, hoje serão geografia e matemática, tá? Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui na página 26 a hidrosfera. A hidrosfera, logo de cara, a gente percebe que vai se tratar da água, tá? Nós iremos falar e conhecer mais sobre a água. A hidrosfera é a camada formada por água nos estados sólidos, líquido e gasoso, que recobre 3/4 da superfície terrestre. A Terra é o único planeta do sistema solar no qual existe água em estado líquido, de modo que é possível afirmar que a água é um dos elementos que permite que a vida se desenvolva em nosso planeta. Então, temos aqui, então, um dos elementos muito importantes, né, para que a nossa vida se desenvolva no planeta Terra, que seria a água. E lembrando que a água é o único planeta, né, que existe água, seria a Terra, não existe em nenhum outro planeta. De toda a água que existe no planeta, apenas 0,63% é água potável e indicada para o consumo. 2,7% é água congelada e 97,3% é água salgada. Então, a maior quantidade de água que temos é a salgada, né? Isso que são as águas dos mares. Depois vem as nossas águas, né? Potáveis, são as águas dos rios, riachos, e depois vem as águas congeladas, certo? Aí, partindo aqui, ó, para a página 27, nós estamos vendo, né, como encontramos as águas. Encontramos as águas nos oceanos e mares, na página 27, nas calotas polares, que são as águas congeladas, e nos continentes, em rios, lagos, lagoas, lençóis freáticos, equíferos e etc. Na atmosfera, em forma de nuvens. Então, temos aqui a nuvem porque é a partir de lá que vem a chuva. No organismo dos seres vivos, mais de 70% do corpo humano é composto por água. Então, nós temos aqui, né, o corpo humano e a parte em que contém todo o líquido, né, em água. 28. O território brasileiro é banhado por um grande número de rios. Esse fato pode ser atribuído, entre outras coisas, ao predomínio de climas com períodos de chuvas intensas que favorecem a formação de corpos fluviais. Assim, no Brasil, encontramos cerca de 16% de toda a água doce do planeta, concentrada nas bacias hidrográficas, que são áreas de drenagem de água para um curso de água, em geral, um rio principal e seus afluentes. O Brasil é um país com grande potencial hídrico, pois além de apresentar rios com grande extensão, largura e profundidade, possui uma ampla rede hidrográfica. Observe o mapa. Então, nós temos aqui na página 28 o mapa do Brasil, né? Isso, temos todos os nomes dos estados, certo? E aqui, ó, as regiões hidrográficas estão nos mostrando, certo? Onde mais se localizam água. No momento, a gente sabe que é a Amazônia, né? Na Amazônia é o lugar onde se localiza o maior número de água do nosso país, né? Diante de tantos de rios que temos lá no estado da Amazonas, certo? Na página 29, nós temos aqui, ó, os rios podem ser formados por água proveniente das chuvas, das fontes naturais ou pelo derretimento de neve. Suas partes principais são nascentes, cachoeira, leito, afluente, margens e foz. Então, aqui nós estamos vendo uma demonstração de como se nasce a água. Como a água, né, a água potável que nós podemos tomar, que nós podemos tomar banho, né, que nós podemos fazer comida. Então, começa a partir de uma nascente, né, que é o lugar onde o rio nasce.
E depois vem uma cachoeira, né, que é o torrente de água que ocorre ou cai formando um turbilhão. Vem um afluente, que é um rio ou riacho que despeja suas águas em um rio principal. Vem as margens, que são terras banhadas pelo rio. O leito, que é o lugar por onde correm as águas do rio. E o foz, que é o lugar onde o rio despeja suas águas. Então, nós temos aqui, né, toda a etapa, né, de como realmente flui a água e a gente possa ter o consumo. Aqui na página 30 tá falando, né, que os rios têm um comportamento diferenciado de acordo com o relevo do local onde se encontram, podendo ser classificados como rios de planície ou de planalto. Os rios de planície correm em locais baixos e planos, o que facilita a navegação. Já os rios de planalto correm em elevações irregulares de terras e por isso não são facilmente navegáveis. Porém, seu melhor aproveitamento está nas quedas d'água, que possibilitam a construção de usinas hidrelétricas. A maior parte dos rios brasileiros tem a nascente em serras e planaltos mais elevados. Então, nós temos aqui, né, a utilização da hidrelétricas em rios com planalto, né? O Rio Paraguai é um rio de planície, é um rio plano, reto. Já o Rio São Francisco é um rio de planalto, o rio mais alto, né? Os rios também podem ser classificados de acordo com a variação do volume de suas águas em perenes, intermitentes e temporários. Os rios perenes têm água durante todo o tempo, ou seja, nunca secam. Os rios intermitentes ou temporários apresentam seca durante as estiagens da chuva, geralmente no verão. Então, os rios intermitentes, gente, sempre vai ter água, tá? Sempre vai ter água. Mas daí, quando a gente, desculpem, né? Os rios perenes, né, tem água durante todo o tempo, nunca vai secar. Já os rios intermitentes e temporários, chega uma hora que ele seca, tá? Então, nós temos que saber essa diferenciação. Aí, aqui, ó, nós podemos partir para a página 31 para atividade, para a gente concluir, né? Vou ser breve porque ainda temos aula de matemática. Aqui no primeiro quesito está dizendo: desenhe uma imagem que represente a hidrosfera. Em seguida, assinale a alternativa correspondente ao percentual do total de água existente na Terra. Então, aqui você pode desenhar um rio, né? Você pode desenhar um mar, pode desenhar uma nascente. Então, vocês vão desenhar algo que mostre pra gente o que seria a hidrosfera, que seria a água, né? E depois vocês vão nos mostrar 75%, 25%, 80%, 20% ou 50%. Então, nós vamos... Aliás, gente, aqui nesse primeiro quesito, o desenho ideal seria o corpo humano, porque é no corpo humano que habita 75%, tá, de água. Então, vocês podem desenhar aqui o corpo humano no primeiro quesito, né? E marcar embaixo 75%, porque é nele onde habita, né, o total de água em nosso corpo. Segundo, sobre a hidrosfera, marque concisa as alternativas verdadeiras. A hidrosfera é a camada formada por água no estado sólido, líquido e gasoso? Certo, marco X. A água recobre 2/4 da superfície terrestre? Não. A água pode ser encontrada apenas no estado sólido e líquido? Não. Pode ser encontrada no gasoso, né, que seria o gelo. A hidrosfera é a camada formada por diversos tipos de solo? Não, seria de água. A água recobre 3/4 da superfície terrestre? Sim, não seria 2/4, seria 3/4. Terceiro, circule abaixo o nome do único planeta do sistema solar no qual podemos encontrar água em estado líquido. Nossa, muito fácil, isso acho que eu não preciso nem responder, certo? Vou deixar esse terceiro com vocês. Vamos partir aqui, ó, para o quarto. Página 32. Encontre no caça-palavras 6 ambientes nos quais podemos encontrar água. Gente, vocês vão procurar aí o nome oceano, rio, lagoa, mar, calota polar e nuvens. E depois aqui, ó, no quinto, vocês vão desembaralhar essas palavras, que seria nascente, margens, foz, afluente, leito e cachoeira, tá? Então, esse quarto e o quinto está muito simples, certo? Sexto, na sua opinião, qual é a importância da água? Pessoal, muito importante essa pergunta. Para você, meu aluno do quinto ano, qual é a importância da água? Por que ela é importante? A água ela é muito importante e ela é de uma utilização muito necessária. Mas por quê? Me expliquem aqui. Sétimo, a que podemos atribuir o grande número de rios presentes no território brasileiro? Ó, nós podemos atribuir, né, em relação ao predomínio de climas com períodos de muitas chuvas, né? Por isso que nós temos
regiões que tem muitos rios, né? Por isso que nós temos um país muito rico em água. Por quê? Porque, né, temos períodos de chuvas muito intensas, demoradas, né? Vocês podem colocar isso no 7º quesito. 8º, sobre o potencial hídrico do Brasil, marque V para o que for verdadeiro ou F para o que for falso. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rio com pequena... Aqui a gente já tá vendo que não é, né? Porque ele tá dizendo que o Brasil possui rios com pequenas extensões, e não é isso. O Brasil, ele possui rios com extensões enormes, muito grandes. Então, já vamos colocar F nesse primeiro, que é falso. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com grandes extensões, largura e profundidade, sim. Esse segundo, vamos colocar o V, que é verdadeiro. O Brasil apresenta pouco potencial hídrico, pois possui rios com grandes extensões, laguras... Não, isso aqui é falso. Ele possui um grande potencial hídrico. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com grandes extensões, largura e profundidade, não forma nenhuma rede hidrográfica. Falso também. Por quê? Porque o Brasil, ele possui um grande potencial hídrico, né? Possui rios com grandes extensões, largura e profundidade, e ele forma uma rede hidrográfica. Aqui está dizendo que ele não forma, mas ele forma. Então, vamos colocar falso, ok? Ó, na página 33, certo? Vocês vão completar as descrições das partes dos rios com as denominações corretas. É o lugar onde o rio nasce. Nascente, já tá dizendo tudo, né? Margens, são terras banhadas pelo rio. Cachoeira, Então, esse terceiro, a resposta está lá na explicação, tá? Naquela imagem que tem mostrando como se inicia o processo da água. Então, vocês podem encontrar essas informações todinha na explicação. Aqui, ó, no 10º, vocês vão marcar um X na figura que representa aproximadamente o percentual de água presente no corpo humano. Gente, seria, ó, esse aqui, né, que tá em 74%. Marque um X, tá? Nesse quadradinho aqui, ó, que está em 74%, porque é o percentual correto de água em nosso corpo. Ó, a página 34, ok? Tia vai deixar para vocês fazerem em casa, de acordo com as nossas explicações com o que estudamos hoje, tá? O que são bacias hidrográficas, nós temos lá na explicação. 12º, relacione corretamente os tipos de rio, as suas descrições, tá? Muito fácil também. E no 13º, vocês vão circular a figura que representa a corrente do ciclo da água, tá? Que seria essa primeira. Essa aqui, sim, tá mostrando o ciclo da água correto. Vocês vão circular e escolha e cite 3 maneiras de economizar água e diga se alguma delas é praticada em sua casa ou escola. Então, esse 14º é pessoal. Então, aqui temos questões muito fáceis de se fazer, ok? Então, é isso, ok? Vamos partir agora para o livro de matemática. Vamos lá, meu 5º ano, livro de matemática. Página, ó, 41, certo? Eu deixei para vocês concluírem, né? Acho que eu concluí com vocês essa atividade. A outra, nós vamos agora para divisores de um número natural. Gente, muito simples. Por que eu digo que é muito simples? Porque nós já estudamos divisão na primeira unidade, né? Pra gente ver que um assunto puxa o outro. Então, se já estudamos divisão na primeira unidade, o que nós já temos de noção em divisão vai nos auxiliar aqui para essa atividade, ok? Então, nós temos aqui dizendo que um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0. Nós estamos na páginazinha 41 no livro de matemática, ok? Para descobrir os divisores de um número, temos que dividi-lo por todos os números naturais menores ou igual à metade dele, além dele mesmo. Número do qual pretende-se saber os divisores de 10. Números naturais menores ou iguais à metade de 10 é ele mesmo, que seria 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Então, nós temos que procurar, como a gente fez a de multiplicação, nós vamos fazer as de divisões. Nós temos que ver números que seja dividido, tá? Por ele mesmo, gente. Aqui nós temos um exemplo, ó. 10 dividido por 1 seria 10, não sobra nada. Por quê? Porque eu tenho 10 para dar a cada pessoa. Então, 10 dividido por 10 vai ser 1 para cada um, certo? Então, essas são as noções de divisões que podemos ter. Aí aqui eu tenho 10, certo? Dividido para 3. Gente,
Como eu poderia fazer 10 para dividir para 3 pessoas? Eu vou dar 3 para cada um, mas daí sobra o número 1, que ficou aqui o restinho embaixo, sobrou o resto do número 1. Já que no próximo eu tenho 10 dividido para 5, gente. Eu vou pegar 10 dividido para 5 pessoas. Eu vou dar 2 para cada um. E não vai sobrar nada. Então, é muito simples essa questão da divisão. Não são aquelas contas grandes como a gente trabalhou na primeira unidade. São contas muito simples, né? Que a gente pode dividir para cada um e não sobrar nada. Aí, sendo assim, notamos que as operações que não deixaram o resto foram as com os divisores de 1, 2, 5 e 10. Devemos representar os divisores de um número natural desta forma. Ó, prestem atenção. A fórmula dos divisores, vocês vão colocar o D, tá? Que é o divisor. Vamos colocar um número que ele quer ser dividido. Então, eu tenho o divisor, que ele quer saber quais são os divisores de 10. Aí nós vamos ver, o 10 eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 5 e posso dividir por ele mesmo. Então, a sentença sempre vai ser essa, ok? O divisor, o D de divisor e o número que ele pedir para dividir. Se fosse outro número, seria D, abre parênteses, vamos colocar um exemplo, 8, fecha parênteses e coloca o igual. Então, sempre vai ser o divisor, certo? O D de divisor e o número que ele quer saber por quanto ele pode dividir. Simples e prático, seria dessa forma, ok? Ó, aqui nós temos uns exemplos de números maiores. O divisor de 55, eu posso dividir 55 por 1, por 5, por 11 e por ele mesmo. Gente, eu sempre vou repetir o número no final, sempre vai ter ele no final. O divisor de 10 pode ser por 1, por 2, por 5 e por 10, tá? O divisor de 20 pode ser por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Então, ele vai ser dividido sempre por ele mesmo, tá? Ó, prestem atenção. Aqui no divisor de 10 eu posso colocar o abre chaves, nunca esquece. Eu posso colocar o 1, o 2, o 5, mas eu sempre vou finalizar com o número que se pede da divisão. Presta atenção, sempre vou finalizar com esse número, tá? E aqui no 8, eu sempre vou finalizar com o 8 no final. Eu sempre vou fechar chaves repetindo o número que ele pede de divisão. Não esqueçam essa regrinha básica, ok? Ó, vamos lá. A gente já tem as noções de divisões, né, de acordo com a explicação. Vamos agora para a atividade na página 42, que diz assim: escreva V se as frases forem verdadeiras e F se as frases forem falsas. O número 1 é divisor de todos os números naturais? Sim, botem V. O maior divisor de qualquer número natural é o número 1? Sim, coloca falso, coloca F. O menor divisor de um número natural é o número 1? Com certeza é verdadeiro, não contamos com o 0, tá? O maior divisor de um número natural é o próprio número? Com certeza, por isso que eu falo para vocês repetirem sempre o próprio número quando a gente termina o divisor, tá? Coloquem V. O grupo dos divisores de um número natural é finito? Verdadeiro, ele é finito. Na multiplicação, na atividade da semana passada, ele era infinito, por isso que a gente usava sempre as reticências. Mas já agora na divisão, ele é finito, ele termina, ele acaba, tá? Depois que a gente pega um número, vê por quanto ele pode ser dividido, a gente finaliza. Ele é finito, ele termina, ele tem fim. Não é feito da multiplicação que não tem fim. O grupo, esse aqui já foi, né? Que é o grupo dos divisores de um número natural é finito. Sim, os grupos de divisores são finitos, eles terminam, botem verdadeiro. 2 e 6 são divisores de 15? Falso. Não, gente, não são divisores de 15. Prestem atenção. Aqui no segundo quesito, escreva os divisores dos números abaixo. Na letra ele tá pedindo divisor de 8, que eu já tenho aqui, né? Vocês lembram que eu coloquei aqui pra vocês o divisor de 8, mas eu não respondi porque a gente ia chegar aqui na letrinha A. Qual seria o divisor do 8? Eu posso dividir o meu 8 por 1. Posso dividir por quanto mais? Por 2. Posso dividir por 4. E finalizo no meu 8 e fecho a chave.
Então, ó, eu tenho aqui o meu divisor de 8. Eu posso dividir ele por 1, posso dividir o meu 8 por 2, posso dividir meu 8 por 4 e posso dividir meu 8 por ele mesmo. Sempre eu tenho que finalizar com o meu divisor, tá certo? Temos aí a letrinha A. Agora, o divisor de 3, ele é muito simples, porque ele é um número ímpar. Então, é um pouquinho mais complicado a gente dividir por muito tempo números ímpares. Então, ó, o divisor de 3 seria o 1 e o 3 seria só 1 e o 3 seria o 1 e ele mesmo. Porque eu posso dividir 3 para uma pessoa, 1 para cada um, e posso finalizar no 3, tá? Então, abre chaves, coloco 1, vírgula, 3, fechou chave. Finalizei a letrinha B. Letra C, o divisor de 16, gente. O divisor de 16, ele é mais amplo, tá? Nós podemos, ó, eu sempre vou colocar o D, tem que sempre colocar essa regra, tá? O divisor de D, ele quer o divisor de 16. Aí eu vou abrir o parênteses, né? Aliás, abrir as chaves, vou colocar 1, porque o divisor eu posso dividir por 1, 16, posso dividir por 2, posso dividir por 4, posso dividir por 8 e posso dividir por ele mesmo, 16, e finalizo. Certo? Temos aí a letrinha C do segundo quesito, divisor de 16. Agora aqui no terceiro, ele tá pedindo para vocês marcar um X nos divisores, tá? De 27. O 27, vocês vão marcar o X no 1, no 9, no 3 e no 27 mesmo. Eles querem o divisor de 13, eu vou marcar o X só no 1 e no 13, tá? Eles querem o divisor de 30, eu vou marcar o X no 3, no 1, no 2, no 6, no 5 e no 10. E por fim, eles querem os divisores de 16, que eu vou marcar um X no 1, no 2, no 4, no 8 e no 16. Ó, vamos prestar atenção nesse quarto quesito, que ele é um pouquinho extenso, que vai simplificar para vocês. Mariana precisa formar pacotinhos de doces para distribuir para crianças, mas não sabe quantas crianças haverá na creche que ela visitará. Sabendo que ela tem 48 doces, quantos pacotinhos com a mesma quantidade de doces ela pode formar e quanto doces terá cada pacotinho? Ó, nós vamos aqui pegar o divisor, tá? De 48, gente. Vamos ver qual seria o divisor de 48. Vamos lá? Me ajudem, me deem ideias do divisor de 48. Divisor de 48. Aí eu vou abrir as chaves e vou colocar o quê? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho o 6, eu tenho o 8, eu tenho o 12, eu tenho 16, eu tenho 24, para finalizar no 48. Então, eu tenho aqui, ó, o divisor, né, de 48, coloquem aí no quarto quesito. E agora, vocês vão pegar algumas possibilidades. Por exemplo, 48 dividido por 2 seria quanto? Eu tenho 48 para dividir para 2. Seria quanto? 24, não é isso? Aí eu posso pegar o quê? 48 dividido por 3. Seria quanto? 16. Então, essas são as possibilidades de divisão do número 48. É isso que o livro pede, tá? Então, criem possibilidades de divisão no número 48 até finalizá-lo, certo? Esse é um exemplo de resposta. Podem escrever. Vocês escrevem a sentença, tá? No quarto quesito, que seria essa. Aliás, o divisor de 48, vocês escrevem e colocam as possibilidades de divisão do número 48. Ok? Vamos lá. Quinto quesito. Assinale corretamente. 30 é divisível por 5? Sim. 24 é divisível por 3? Sim. 17 é divisível por 4? Não. 42 é divisível por 6? Sim. Eu vou deixar para vocês concluírem porque tá muito simples essa questão do quinto, tá? Sexto.
Circule no quadro somente os divisores dos números 11. O divisor do número 11 seria o 1 e o 11, porque números ímpares fica muito complicado para a gente ter o divisor dele, dividi-lo, tá? 24 seria o 1, o 2, o 8 e o 4. 17 seria só o 1 e o 17. 30 seria 1, 10 e 6. E 9 seria 3 e 1. Então, a gente percebe nesse sexto quesito que quando são números ímpares, ele não tem como, né, criar os divisores. Mas quando são números pares, nós temos como criar os divisores. Então, a gente consegue ter esse tipo de noção em relação aos divisores. A gente consegue dividir muito mais quando são os números pares. No sétimo quesito, tá pedindo para você descobrir, tá? Você vai descobrir se 5 é divisor de 15. Gente, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo da letra A e vocês fazem a B e a C. Tá? A letra A tá perguntando se 5 é divisor de 15. Eu vou colocar o 15 menos 15, tá? Eu vou abrir, ó, aqui a questão, certo? Como eu vou armar a letra A do sétimo. Muito simples, seria assim, ó. 15, né? 15, eu tenho 15. É divisor, 5 é divisor de 15? Sim, minha gente. Porque 5 é 15, eu vou dar 5 para cada um. Então, 15 é divisor de 5. Aí você vai colocar embaixo na resposta. Sim, pois a divisão de 15 por 5 não deixa resto. Esse é o mais importante. Se deixar resto, então não é divisível. Se não deixar resto, ele é divisível. Então, eu tenho aqui, ó, o exemplo da letrinha A. E a partir do sétimo quesito, no exemplo da letrinha A, vocês tentem fazer a letra B e a letra C dessa mesma forma. Vocês vão armar. 8, na letra B, tá perguntando se 8 é divisor de 56. Então, eu vou colocar 56, tá? Dividido por 8, né? Desce para subtração e vamos dividir 56 por 8. É divisível? É. Bota o número do divisível, do que quanto ficou. E se sobrou algum resto? Sobrou o resto? Não sobrou? Se sobrou o resto, não é divisível. Mas se não sobrou, sim, é divisível, tá? Então, tô deixando um pouquinho mais claro esse sétimo quesito para vocês. No oitavo, vocês vão assinalar na página 44, vocês vão assinalar as alternativas corretas. 2 é divisor de 6? Sim. 2 é divisor de 8? Sim. Marco X também. 12 é divisor de 130? Não. 3 é divisor de 24? Sim. 9 é divisor de 1230? Não. 9. Jonathan trabalha em uma repografia. Por dia faz cópia de muitos documentos. Veja os posts que ele colocou nas pilhas de documento para organizar seu trabalho do dia seguinte. 9 páginas, 12 cópias. 5 páginas, 24 cópias. 11 páginas, 8 cópias. Agora pinte as pilhas de papel cuja quantidade de folhas seja suficiente para cada cópia indicada pelos postos. Relacione as cores dos postos a cada pilha. Então, 108 folhas vocês vão pintar de amarelo. As pilhas de 108 folhas vocês vão pintar de amarelo. As pilhas de 88 folhas vocês vão pintar de laranja. E as pilhas de 120 folhas vocês vão pintar de verde, certo? Então, ó, nós concluímos aqui as nossas atividades de matemática e geografia. Ficou uma aula grande e extensa, mas foi precisa e necessária, né? Para não atrasarmos. Tem pais também que tá me pedindo para eu adiantar as aulas, então serão aulas grandes assim mesmo, tá? Se a aula for adiantada. Então, vamos lá. Ó, para casa vai ficar a página 61 e 62 do livro de reforço. Divisores de um número natural, tá bom? E vai ficar também a página vai ficar também aqui a página 80, 81 e 82 do livro de reforço. Então, repetindo, 61 e 62, livro de reforço, 80, 81
e 82, livro de reforço, que são os assuntos que estudamos hoje, ok? Tia só passa no livro de reforço os assuntos que eu expliquei. Se tem assuntos que eu ainda não passei, é porque eu sinto que as explicações ainda não ficaram claras. Então, depois a gente dá um jeito de fazer quando retornarmos às aulas, tá? Então, eu só passo no livro de reforço os assuntos que eu sinto que ficou claro, que vai dar para vocês responderem em casa, ok? Então, o livro de reforço serão essas páginas, certo? Ó, hoje é só, ficou uma aula grande, extensa, né? Mas com calma a gente vai conseguindo fazer, tá? Qualquer dúvida podem falar, que está aqui para ajudar no que puder. Certo? Então, tchauzinho e até amanhã.